Então eu vejo muitos líderes hoje preparam aqueles statements bonitos, aqueles e-mails bonitos, aqueles discursos de final de ano, mas na prática, de repente, não vivem aqueles valores. Diversidade, sustentabilidade, flexibilidade. Na teoria é lindo, na prática é outra coisa. A primeira coisa que tem que acontecer depois de uma falha de comunicação é assumir esse erro, né? Pessoal, erramos, errata. Corrigindo aqui, pessoal, desculpa. Para mim, o funcionário que ainda não é líder, e pode até incluir o líder nesse balaio, tá? Querer se comunicar bem, buscar se comunicar melhor, olhar a sua linguagem não verbal, olhar a qualidade dos seus e-mails, tem que ser uma responsabilidade individual por pura ambição profissional. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos ondulados, estou usando uma blusa branca e um colete preto. E hoje o nosso podcast vai falar sobre um assunto super importante, a comunicação e quanto ela é importante no ambiente corporativo. Para falar sobre esse tema, temos uma convidada super especial, Ana Moreno. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Eu estava muito animada para ter esse papo aqui. Antes de me apresentar, vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos morenos, olhos escuros. Eu tô com uma jaqueta jeans e um coque no cabelo. Feliz demais estar aqui, com um sorrisão na cara. E eu tenho 20 anos de carreira corporativa. Sempre fui apaixonada por trabalho. Sou publicitária de formação. Sempre trabalhei nas disciplinas de marketing, RH, desenvolvimento de pessoas e um pouco na sinergia entre marketing e RH. Employer branding, orgulho em pertencer, experiência do funcionário. Sempre fui apaixonada por carreiras internacionais, então sempre fui muito intencional em relação a ter oportunidades fora do Brasil. Já fui expatriada 2 vezes, então gosto dessa cultura, dessa troca entre países. Moro há 7 anos em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, com meu marido e 5 filhos. Então, um grande barato da minha vida também é equilibrar uma carreira de alta performance com uma família numerosa, sem rede de apoio. Mas, Paula, eu te confesso que isso me faz muito feliz. Não sobra tempo para mais nada, mas é isso que eu adoro fazer. Eu acho que eu trago essa energia, essa disposição dos meus tempos de atleta. Eu sou ex-jogadora profissional de voleibol, dá para perceber pela minha altura, eu tenho 1,85 m, e eu adoro ambientes dinâmicos, adoro trocar com as pessoas, adoro aprender, adoro me desafiar, e estou animada por estar aqui hoje e ter esse papo com você. Tá bom. Ana, vamos lá. Quando a gente fala de comunicação, sempre vem na nossa cabeça e-mail, comunicado interno, reunião, Teams, WhatsApp, vem várias coisas. Mas eu queria ouvir de você, que é uma grande especialista na área, que tem todo esse background, o que é o coração da comunicação? O coração de toda a comunicação é lembrar que tudo comunica. Tudo comunica. Não é só e-mail, não é só a maneira que você se apresenta para as pessoas. É tudo. É um conjunto de vários detalhes. A maneira que você se veste, a maneira que você sorri, a maneira que você trata as pessoas. Existe comunicação não verbal, né? A maneira que a gente trata a nossa linguagem corporal, cruza os braços, olha nos olhos. Qualquer especialista em negociação vai te dar uma lista assim de estratégias de o que fazer quando você não está falando nada. Tem tanta forma da gente ler o cenário e ler nas entrelinhas, né? O coração da comunicação é você lembrar que você está comunicando o tempo todo. Queira ou não, goste ou não fui eu que inventei, mas a gente comunica isso o tempo todo. A nossa disposição para trabalhar, a confiança que a gente tem numa entrevista de emprego, numa reunião importante, na hora de persuadir um chefe, negociar um salário. Eu sou mentora de carreiras, eu falo muito de comunicação com os meus clientes, meus mentorados, para eles lembrarem que boa parte da confiança não é só dominar o conteúdo quando você está falando alguma coisa, é ter aquela segurança de entregar a mensagem, tentar influenciar a percepção do receptor da sua mensagem e ter aquela constância. Então, lembrar que tudo comunica. Comunicação não é só a maneira que você escreve seus e-mails, pode ser na sua postura, no seu comportamento. Você começa a ter um pouco mais de cuidado até com a sua marca pessoal e com a sua reputação. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem um grande desafio hoje com esse modelo de híbrido, home office, porque às vezes as equipes são grandes, elas estão espalhadas, nem sempre está todo mundo fisicamente junto. E como fazer a comunicação funcionar também nesse modelo que não é mais aquele modelo tradicional de trabalho? E é um desafio, né? No modelo presencial, remoto ou híbrido, a forma da gente se comunicar mudou. Eu focaria muito em eficiência. A sua comunicação precisa ser eficiente. Por quê?
Porque a gente vive hoje no tempo de pouca atenção e pouco tempo, né? Ninguém mais tem tempo para nada. As pessoas não querem mais reuniões longas, a alta liderança não tem mais tempo de ler aqueles e-mails gigantescos. Por mais que você queira se explicar, dar contexto, hoje em dia, por exemplo, não ter poder de síntese prejudica a carreira das pessoas. Ser um profissional prolixo que enrola, não vai direto ao ponto, né? Isso atrapalha o seu crescimento de carreira e você pode ser brilhante, genial, super inteligente, não conseguir ter uma comunicação objetiva, sucinta, que vai direto ao ponto, te prejudica. Então é lembrar da eficiência. O quão eficiente é a minha comunicação. É um e-mail, uma linha de contexto, Poli, e parte para a informação principal. É uma mensagem num Teams, num Slack, numa ferramenta digital, manda a mensagem completa. Tem muita gente que faz isso, né? Oi, Poli. Tudo bem? Aí você tá numa reunião, dali 2 horas você manda. Oi, Ana, sim? Ah, que bom. Não dá uma ansiedade, não dá uma angústia? Manda a mensagem completa, o que você precisa, para quando você precisa, responda quando puder, abraço, Ana, assim que você tiver 5 minutos. Então, assim, essa coisa precisa acontecer. O WhatsApp, por exemplo, que é ótimo, a ferramenta ótima, comunicação instantânea, não é a ferramenta ideal para trabalhar. Eu vejo muitas equipes, empresas, times inteiros usando só o WhatsApp, por exemplo. A informação se perde, a pessoa manda uma corrente junto com um meme, aí um documento que se perdeu. Não é a forma mais eficiente. Então, hoje em dia, a comunicação nas empresas, nas equipes, precisa focar em eficiência, ir direto ao ponto, poder de síntese, mensagens completas e usar o canal correto. O WhatsApp não é a melhor ferramenta, nem tudo precisa ser uma reunião, nem tudo precisa ser um e-mail. Claro que quer uma adaptação, mas a gente está nessa, né? Acho que a gente evolui na tentativa e erro, a gente evolui na experimentação e as pessoas precisam focar em eficiência, porque hoje tempo e atenção são ativos valiosos. Ana, e você falou da sua carreira internacional. Eu queria que você contasse um pouco desse desafio. E como é também pegar a comunicação e fazer com que ela aconteça para diferentes culturas, para diferentes idiomas, países, enfim. Olha, é um super desafio. Eu não vou negar, não vou mentir, tá? Eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, sempre trabalhei em multinacionais, acabei morando nos Estados Unidos nas minhas expatriações, mas meus times sempre estiveram na Europa e na Ásia. Eu reportei para o Japão por muitos anos, depois tive liderança na Suíça, liderança na Índia, e existe uma grande dificuldade, uma grande barreira cultural, porque as pessoas são diferentes. E isso não é para ser um demérito. Somos diferentes também. De repente, para um indiano lidar com um brasileiro é um super problema. A gente é muito aberto, a gente é super extrovertido. Eu parto da premissa que as pessoas querem funcionar, independente da sua região, da sua geografia. A pessoa aplicou para uma vaga de emprego, no final do dia eu assumo boas intenções. Acho que ela quer fazer um bom trabalho, ter o seu salário no final do mês e ir para casa curtir sua família. Então, eu foco em eficiência, igual comunicação, eficiência. Pessoal, a gente precisa funcionar juntos, mas eu tenho um valor, uma virtude, um aspecto da minha personalidade que eu acho que sempre ajudou na minha comunicação. Eu sempre tive muita coragem, Poli, pode até colocar como cara de pau, né? Mas eu acho que essa cara de pau, né, ela traz um pouco de segurança para a gente falar o que pensa, para a gente levantar a mão em reunião, para a gente sugerir melhorias. As minhas expatriações, as minhas oportunidades internacionais sempre vieram depois que eu pedi por elas, né? O meu chefe não leu o meu pensamento, não rolou ali uma bola de cristal, né? Eu sempre fui muito verbal em relação às minhas ambições, aspirações. Sempre fui a profissional que pede feedback. Tá bom, não tá? Chefe, gostou desse relatório? Tem algum feedback sobre aquela reunião? Chefe, eu tenho maior interesse em ter experiência internacional na primeira oportunidade, lembra de mim? Nem sempre rolou de primeira, não é porque você pede que vai acontecer, mas você planta aquele desejo, você planta aquela aspiração na cabeça de alguém que pode tomar uma decisão. Então, independente da cultura, independente da região, você falar o que você pensa, você assumir boas intenções, sempre mais me ajudou do que me atrapalhou. Esse meu jeitão mais espontâneo, mais extrovertido, claro que já me colocou em situações embaraçosas. Eu faço piada fora de hora, eu cometo gafe, mas as pessoas também entendem. A Ana está tentando acertar, é uma liderança tentando acertar. E tem outro aspecto também da comunicação com a liderança que aconteceu comigo. Sempre que eu vou liderar uma pessoa nova, tem um funcionário novo e é de outro país, é de outra região, eu me coloco muito à disposição dele no começo para eu moldar, para eu modular a minha própria liderança. Então, oi, Poli, tudo bem? A gente vai trabalhar juntas, você é da Itália, você é do Egito, né? Poli, como você gosta de trabalhar? Eu tenho meus valores de liderança, eu sei como eu gosto de liderar, mas eu quero me adaptar ao seu jeito, porque eu quero que você funcione comigo, que você acabe me respeitando para a gente funcionar no final do dia. E nessa de perguntar como você gosta de trabalhar, como você gostaria de reportar resultados, quantas vezes por semana você quer que a gente converse? Eu acho mais fácil o líder, que tem mais repertório, tem mais experiência, deveria ter mais responsabilidade, eu acho mais fácil uma pessoa mais sênior conseguir se adaptar aos liderados do que exigir que uma pessoa mais jovem, um analista,
generalista, alguém que tem pouco tempo de carreira, se adapte a um líder. E a gente vê isso acontecendo ao contrário, né? Líderes querem que os funcionários liderados se adaptem ao estilão dele, cria uma superfragmentação, as pessoas criam resistência à liderança. Eu gosto do oposto. Eu tenho facilidade em me adaptar. Quer falar todo dia? Eu falo 5 minutos por dia com você. É uma pessoa mais receosa, quer falar uma vez por semana? Eu falo uma vez por semana. Eu tenho funcionários que funcionam mais por escrito. Peço reporte por e-mail, eu me adapto, mas eu vejo que as pessoas funcionam mais quando você se coloca à disposição delas. Você cria uma ponte de confiança. E o funcionário pensa, pô, que legal essa chefe nova, ela quer me ouvir, a minha opinião importa. E você cria ali uma base que vai funcionar no futuro. Se eu precisar fazer ajustes, eu faço, sem medo nenhum. Mas eu me colocando à disposição do funcionário desde o começo, diminui esse choque cultural, essa barreira de comunicação que existe inevitavelmente. Ana, e vamos levando, né? E a gente está falando de prática já e vamos mais para a prática. O que você entende hoje que são os maiores tropeços que as companhias elas cometem quando elas vão trabalhar o tema de comunicação? Eu vejo as empresas cometendo alguns erros básicos hoje em dia. Primeiro, em relação à expectativa. Elas esperam que as pessoas se adaptem à sua cultura, ao seu estilo, imediatamente. E cultura é uma coisa que você constrói no dia a dia. Os valores da empresa não são as palavras bonitas que você coloca na parede. É o que acontece no corredor, é o que acontece no cafezinho. Então eu vejo muitos líderes hoje preparam aqueles statements bonitos, aqueles e-mails bonitos, aqueles discursos de final de ano, mas na prática, de repente, não vivem aqueles valores. Diversidade, sustentabilidade, flexibilidade. Na teoria é lindo, na prática é outra coisa. Como você espera que as pessoas acreditem em você? Comunicação para funcionar nas empresas, Paula, ela precisa ter confiança, precisa ter transparência. Então eu vejo as empresas cometendo erros, por exemplo, escondem informações, escondem estratégia, né? Coloca na mesa, compartilha com seus funcionários, deixa a equipe toda saber onde eles estão trabalhando. Talvez exista uma camada gigante de hierarquias, de cargos entre a liderança e aquele funcionário trabalhando naquela tarefa operacional. Mas deixa ele saber que aquela pessoa que fez essa xícara, que colocou esse bracinho, ela faz parte de uma grande empresa de cerâmica, que aquele trabalho é importante. E vejo as empresas não comunicando o valor do trabalho para todos os níveis. Quando o funcionário não enxerga a tarefa que ele faz com algo maior do negócio, ele desengaja. Né? E aí que as lideranças fazem? Essa nova geração é desengajada, não quer nada com nada. E poderia ser resolvido com um pouco de comunicação, um pouco mais de transparência. Né? Uma liderança que compartilha problemas, que na hora da crise aparece. A gente vê acontecendo toda hora também. A empresa está passando por um problema, a empresa está envolvida numa crise. Cadê o presidente? Cadê a liderança? As pessoas procuram, elas esperam que você fale alguma coisa. Eu participei de um evento ontem e eu entrevistei uma vice-presidente de comunicações gigante, uma cadeira enorme do agronegócio brasileiro. E eu perguntei quando a liderança deve falar e quando a liderança não deve falar. Ela falou, Ana, falar hoje não falar não é uma opção. Né? Hoje, quando você escolhe não se pronunciar, você está fazendo a pior escolha possível. Então, comunicação é importante. Uma liderança que se esconde, que não compartilha informação, não é transparente e não sabe mostrar para os funcionários o valor daquele trabalho, do mais básico, do mais operacional que existe, mostra que aquilo está conectado a algo maior, quebra confiança, quebra engajamento e cria um problema até de retenção de talentos. Ana, e quando essa comunicação falha, que acho que é um pouco do que você está falando aqui, o que você acha que aparece primeiro? É o retrabalho? É o desengajamento? O que é o principal indício de que realmente falhou? Comunicação pode falhar. Tá? Como processos podem falhar, como pessoas podem desistir dos seus empregos, como a empresa pode desistir de algumas pessoas. Comunicação pode falhar, é um erro e vai acontecer. Tá? Primeira coisa que tem que acontecer depois de uma falha de comunicação é assumir esse erro. Né? Pessoal, erramos, errata, corrigindo aqui, pessoal, desculpa. Né? Levanta, eu acho que ter a responsabilidade pelo problema, assumir o problema e mostrar a rota da solução imediatamente é muito mais rápido e efetivo do que ficar tentando, né? Passa pano e tenta refrasear. Não foi bem o que eu disse, você tirou de contexto. O trabalho para manipular aquela informação e fazer as pessoas repensarem é muito maior do que levantar a mão. Olha, me expressei mal, desculpa, usei uma colocação infeliz ali, fui infeliz na escolha das palavras. Problemas de comunicação vão acontecer. Eu acho que as empresas, as lideranças ou o emissor têm que levantar a mão imediatamente, assumir responsabilidade e consertar. E o que acontece quando falhas de comunicação ocorrem?
Pode acontecer retrabalho, pode acontecer desperdício de dinheiro, claro, é verba. Às vezes em gestão de crise. Tem agências de comunicação especializadas só em problemas de reputação. Elas são contratadas só quando algo muito grave acontece e ganham um rio de dinheiro, né? Porque as empresas não têm capacidade interna de lidar com aquela falha de comunicação. Então existem problemas de comunicação que podem custar muito caro. E outra, né, Polly, quando você pensa em reputação, em posicionamento empresarial, alguns problemas não dá nem para estimar o preço. Não precisamos lembrar muito, né? Pensa numa lava-jato da vida. Existem empresas que foram envolvidas numa lava-jato da vida, num escândalo, e elas estão, assim, de forma permanente sujas no mercado, né? Elas sofrem permanentemente um dano de reputação. Não tem como solucionar isso. Vai passar 10, 15, pensa um político, pensa uma celebridade, dependendo do problema, aquilo causa um dano permanente na sua imagem e não tem dinheiro no mundo que resolva. Mas vamos trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, né, de forma prática. Problemas de comunicação causam retrabalho, causam desperdício de dinheiro, causam falta de engajamento, mas o mais grave também para mim é falta de transparência, falta de confiança. Quando o funcionário perde a confiança na empresa, porque um erro não foi assumido, uma solução não foi proposta, a liderança ficou omissa, você perdeu aquele talento. E hoje em dia eu acredito que nenhuma empresa pode ter o luxo de perder talentos e falar, tudo bem, existem 1000 pessoas no mercado, talentos vêm e vão. Não. Pessoas são pessoas, precisam de pessoas, as empresas precisam de pessoas, performance passa por pessoas, resultados dependem de pessoas, e perder talentos por um problema interno é uma negligência absoluta que vai custar caro para o negócio. Sim. Ana, você falou do WhatsApp, e aí eu vou voltar nesse tópico de várias ferramentas, né? Acho que hoje a gente lida com um monte de coisa ao mesmo tempo, muita mensagem, e acho que a gente tem um desafio que é como que a gente equilibra esse volume de comunicação em diversas ferramentas, mas faz isso funcionar de forma qualitativa? Existem algumas formas de testar qual é a ferramenta ideal para a sua empresa. E quando eu digo testar, eu quero abrir o diálogo, né? Abrir até para outras áreas. De repente, para o time funciona muito o WhatsApp. O TI detesta que você use o WhatsApp. Ou para o time jurídico, o WhatsApp não é recomendado, porque a informação pode estar ali e não está segura, por exemplo. Então, quando a gente pensa em melhor ferramenta para cada empresa, eu falo de a gente abrir o diálogo. Tem que ver o que funciona do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do jurídico. Tem ferramentas que são rápidas, são fáceis, não são seguras. Ponto final, né? Então, depois de você avaliar o que funciona para a empresa, tem que até passar pelo financeiro, de repente. Tem ferramentas que não são baratas de você implementar, né? Mas eu abrir o diálogo para a equipe também. Olha, pessoal, a gente está usando e-mail, Slack, Teams, WhatsApp, né? Telefone e reuniões. Vou fazer uma votação aqui de top 3. Cada um seleciona os top 3 por ordem de prioridade, da mais fácil de usar. Assim, eu acho que dá para conversar. A coisa boa hoje, Polly, é que existe uma abundância de opções, né? Mas a equipe tem que sentar e ver o que funciona mais. O Teams, por exemplo, o Slack, são ótimos. Eu não acho que as informações ficam anexadas ali de forma organizada. O Trello é uma ferramenta ótima, por exemplo, dá para você anexar arquivos, dá para você ter o controle de projetos, mas o Trello não tem chat. Tem tantos prós e contras, né? E cada dia parece que aparece uma ferramenta nova, né? Então, eu iria nessa linha. O que pode funcionar melhor para a empresa, porque é uma prioridade, né? Você não está na sua casa, não está no seu condomínio, não está numa roda de amigos. A empresa aprova, é seguro, cabe no orçamento, ótimo. O segundo nível vai para a equipe. Pessoal, o que é mais prático para vocês? O que é mais rápido? E outra, o que vai garantir que todo mundo realmente use? Porque uma coisa é adotar, outra coisa é todo mundo realmente instalar e ter a disciplina. Na nossa empresa aboliu reuniões, agora é tudo por mensagem. Ótimo. Nem todo mundo tem a disciplina de sair de uma reunião e colocar notas ali ou atualizar a pessoa que está no remoto, né? Essa falta de engajamento hoje, Polly, acontece muito porque as pessoas que trabalham remotamente se sentem desconectadas do time que está presencial. É papel de um líder ou é papel de uma cultura, de um ritual de comunicação garantir que a pessoa que esteja em casa ou esteja remotamente seja munida de informações. Nada melhor do que uma central de ferramenta, uma central de comunicação onde toda a informação está acessível, disponível e o time trabalha com disciplina para garantir que todo mundo tem o mesmo contexto. Ana, e como manter essa consistência na comunicação quando a gente fala de uma empresa que está passando, por exemplo, por uma mudança, por uma reestruturação, por uma crise? Constância é uma palavra importante, né? Para tudo que a gente faz, né, Polly? Ter sucesso na carreira, construir uma boa reputação, uma boa marca pessoal, construir uma boa base de relacionamentos, networking. Tudo que vale a pena na vida é construído na base da constância. Nada é overnight, né? Numa empresa especificamente, para garantir que existe consistência em projetos de comunicação, em e-mails de engajamento, né, tem que colocar uma pessoa responsável.
Tá? Essa é a grande verdade. Não dá para você esperar que depois de um e-mail da liderança, cada funcionário de forma individual e ali espontânea, não, agora o presidente falou, agora eu entendi que é importante. Não, não, não. Deixa uma pessoa responsável, né? Designa uma pessoa e coloca, você vai ser o PMO da comunicação. Principalmente se é uma crise, deixa essa pessoa responsável, tem que ter uma pessoa na empresa puxando um plano de comunicação, um bom calendário e garantindo que a informação saia no dia certo, com o tom certo, né? É muito triste quando a gente vê corte de orçamento. Eu trabalhei 20 anos em marketing corporativo. O orçamento do marketing era um dos primeiros a serem cortados, né? Corta time, corta evento, corta recurso, corta viagem, corta engajamento, corta patrocínio. E tá bom, você quer que eu trabalhe awareness de marca sem patrocínio? Como? Sem tráfego pago. Não existe mais hoje em dia. O mercado é muito competitivo, mas ter uma pessoa que cuida desse fluxo de comunicações, depois pode automatizar, depois você pode doutrinando, mas quando nunca existiu, ou quando a comunicação virou um problema, ou existe uma necessidade de reforçar certas coisas, uma fusão, uma crise, uma aquisição, um problema de talento, e as pessoas precisam ouvir consistentemente, de forma organizada, estruturada, uma mensagem toda terça-feira, toda sexta-feira, todos os dias. Deixa uma pessoa responsável. O trabalho dela por 6, 12 meses vai ser doutrinar aquela audiência, doutrinar o staff até que o fluxo de comunicação vire depois um hábito natural. Mas, para mim, a solução mais prática, né, de aplicabilidade imediata é não ache que as pessoas vão entender que comunicação é importante. Coloca uma pessoa e o trabalho vital dessa pessoa é garantir que essa comunicação exista e saia do papel. Quer demitir o time de marketing? Quer reduzir recurso? Não tira a pessoa de comunicação. Deixa uma pessoa responsável. Social media pode sofrer, eventos pode sofrer. A comunicação interna é o motor das empresas. A hora que essa pessoa responsável saia ou ela é negligenciada ou desvalorizada, pode notar. Engajamento despenca, produtividade despenca, processos diminuem eficiência. O problema fica muito maior. E o silêncio? O silêncio também comunica? O silêncio comunica muito, comunica muito. E eu acredito que ele comunica negativamente. Né? Num tempo onde todo mundo tem voz, todo mundo quer voz, né? Em momentos de redes sociais onde todo mundo tem uma opinião atrás de um celular, onde a gente tira diagnósticos de doenças pelo Google, onde o ChatGPT virou terapeuta das pessoas, né? Todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião. Mas eu acho que dá pra gente valorizar ainda o silêncio, né? Nem tudo precisa ser falado o tempo todo. Vou te dar alguns exemplos. A gente vê com muita frequência, quando alguma coisa acontece, as pessoas esperam posicionamento das marcas, né? E vou dar alguns exemplos simples para vocês. Eu ouvi uma história recentemente, quando a rainha da Inglaterra morreu, por exemplo, né? Eu vi uma empresa que fazia sanduíches pedindo 1 minuto de silêncio nos seus canais. E assim, do ponto de vista de marketing, vocês fazem sanduíche no Brasil. Por que isso quer 1 minuto de silêncio pela rainha da Inglaterra? Mas, assim, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Uma coisa meio desconexa, entendeu? Assim, não precisa ter opinião sobre tudo. Ou, por exemplo, recentemente, você entrava no perfil do Instagram de algumas marcas e os comentários ali das pessoas bravos com aquela marca, por exemplo, olha a nossa xícara, olha a nossa xícara. Vocês não vão falar nada sobre a faixa de Gaza? É empresa de xícaras, nem tudo precisa, a importância, né, do profissional de comunicação, nem tudo precisa ser falado o tempo todo. As marcas, as empresas não precisam ter uma opinião formada sobre tudo o tempo todo, principalmente crise, principalmente problemas, mas o público espera esse posicionamento. O silêncio é bem-vindo nessas horas. Você não espera que a Nike dê pitaco na indústria de alimentos, por exemplo. A Nike tá ali vendendo futebol, vendendo esporte, né? Assim, tem que ter essa coerência de marca. E olha a importância do time de marketing, da pessoa de comunicação, de repente falar para uma presidência, olha, a gente não precisa falar sobre isso, não é o nosso tema de expertise, vai confundir a audiência, né? Mas o silêncio em momentos importantes, em momentos em que a empresa precisa se pronunciar, a empresa foi falada, a empresa foi convidada a se comunicar, ou a empresa foi envolvida em alguma coisa, não falar nada é uma decisão e uma péssima decisão. Quando a gente fala de comunicação interna, as pessoas, elas tendem a responsabilizar o RH, sempre. E aí eu queria ouvir, né, do seu ponto de vista, acho que assim, é o que a gente espera, né? E o líder? Porque, ok, né, não tô dizendo que é certo ou errado, mas a gente vai responsabilizar o RH pela comunicação interna. E qual é o papel do líder nisso? O jogo da batata quente prejudica a empresa inteira, né? Eu acho que é culpa do líder, você acha que é culpa do RH, o RH joga para o marketing joga para a comunicação interna joga para a sustentabilidade e ninguém quer assumir BO nenhum, né? Alguém precisa puxar essa responsabilidade, Polly, e definir os escopos, tá? O marketing cuida de comunicação, ótimo, ele pode se alinhar com o RH,
mas a comunicação, a palavra final é de quem? Né? O combinado não sai caro. De quem é a palavra final? Em algumas empresas, a comunicação interna fica com o RH. Em algumas empresas fica com o marketing. Eu, pessoalmente, sempre gostei que o marketing cuidasse da comunicação, mesmo a interna, porque garante engajamento, garante produtividade, garante unidade de marca, não é falado de um jeito. Às vezes o marketing é tão expansivo em redes sociais e o RH é um pouco mais técnico. A escolha de palavras pode ficar tão diferente que as pessoas falam, nossa, nem parece a mesma empresa assinando a mensagem. Então falta essa unidade de marca. Responsabilizar o RH por tudo é uma atitude preguiçosa. Né? O RH tem tanta coisa para fazer, tem tanta preocupação. O RH está preocupado com o pipeline de talentos, está preocupado com os benefícios dos funcionários, garantindo que todo mundo está sendo ouvido, que processos de cultura são implementados, que lideranças estão sendo treinadas. Responsabilidade do RH é sim trazer uma agenda de treinamento e provocações para melhorar o papel da liderança. Se o líder é omisso, se o líder é ausente, é um líder mal preparado, RH, tá com você esse orçamento. Sugere um treinamento, traz alguém de fora para dar uma palestra, né? Tem muita gente assumindo cargo hoje de gestão, não tendo a preparação necessária para cargos de gestão. E nem é culpa desse líder, ele só cresceu rápido demais, não tinha ninguém, ele assumiu aquilo ali, é bom tecnicamente, não necessariamente vai ser bom com pessoas. Não sabe dar um feedback, mas nunca foi treinado para dar um feedback. Não consegue demitir ninguém porque nunca passou por um treinamento de 30 minutos de demissão humanizada, que dá para fazer rapidamente. Jogaram uma sacola de responsabilidades. Esse líder ali está tentando, e as pessoas culpam o líder. Ah, que líder ruim, meu chefe é péssimo. O RH pode sim ter essa responsabilidade sobre treinamento, mas comunicação eu ainda acho que pode ficar com marketing, e marketing RH trabalhar em colaboração, trabalhar em parceria. É uma agenda comum, né? Se o marketing não segurar as pessoas, esse problema vai cair no RH, o turnover dos talentos. Então, acredito muito que liderança de RH e marketing tem que sentar toda semana. Qual é o nosso pipeline de comunicação? Quais são as prioridades hoje em dia? Ei, marketing, tem alguma coisa pegando fogo do seu lado? Ei, RH, tem algum problema que eu posso resolver como marketing? Trabalhar essa colaboração para a coisa ser um pouco mais unificada. A gente falou bastante do líder. E o colaborador, o profissional que não é líder? O quanto ele tem que se comunicar bem e como ele se prepara, né, para se comunicar bem, para se comunicar de forma estratégica, mesmo não sendo um líder? Olha, eu vou tirar o papel da empresa agora e vou tirar a responsabilidade organizacional disso. Para mim, o funcionário que ainda não é líder, e pode até incluir o líder nesse balaio, tá? Querer se comunicar bem, buscar se comunicar melhor, olhar a sua linguagem não verbal, olhar a qualidade dos seus e-mails, tem que ser uma responsabilidade individual por pura ambição profissional. Esse é meu posicionamento. Eu sou mentora de carreiras e eu mentoro profissionais que eu admito e espero que sejam fora da curva, né? E pessoa fora da curva, ela quer se comunicar de uma forma assertiva, mais confiante, mais segura. Né? Por ela. Então eu acredito muito que as pessoas precisam aprimorar a comunicação constantemente, do estagiário ao C-level, porque isso é reputação pura. É a maneira que as pessoas te enxergam, é a maneira que você abre portas, você vai atrair mais ou menos oportunidades pela confiança que você passa quando entra numa sala, como aperta uma mão, como se comunica num evento, como aceita um convite para falar, para palestrar. Tudo isso comunica. Eu já conheci profissionais muito inteligentes, mas que não atraíam nenhuma oportunidade porque eram chatos de trabalhar. Não colaboravam, reclamavam o dia inteiro, só abriam a boca para falar mal da empresa. Eram inteligentes. Eu não mantenho um funcionário assim. Ai, mas ele é muito bom tecnicamente. Dane-se, ele está acabando com a performance da equipe. Trabalhar com ele é difícil. Ele sai para almoçar, todo mundo volta impactado, volta afetado, volta com indigestão do almoço, porque a pessoa ficou 30 minutos falando mal da empresa. Que reputação essa pessoa tem? Reclamona, encostada, conformada. E a empresa que mantém um funcionário como esse, que só abre a boca de repente para reclamar, tem que pagar o preço também. Ninguém está vendo que esse funcionário ele só se comunica para o mal, ele só se comunica negativamente. Do outro lado, né, no extremo oposto, que legal uma empresa que valoriza aquele funcionário que quer aprender, se voluntaria, levanta a mão, dá uma opinião numa reunião, tira uma dúvida, faz uma pergunta, se relaciona pelo escritório, troca com outras áreas. Ele não passa uma imagem de disposição, curiosidade, proatividade. Quem não quer, pode manter um funcionário desse? Então eu acredito que comunicação e melhorar a sua comunicação deveria ser interesse individual das pessoas, independente do cargo, da empresa. Empregos vêm e vão, a gente muda de opinião, a gente troca de carreira. A carreira é dinâmica, como a nossa vida é dinâmica. Saber se comunicar bem, saber transmitir o que você quer falar, ter uma comunicação objetiva, tem que ser útil e uma ferramenta desejada em qualquer fase da vida.
Ana, e aí, assim, vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quais são as principais dicas que você daria para uma pessoa que quer investir, né, em melhorar a sua comunicação? Algumas dicas bem práticas, Polly, de verdade, para pessoa, para quem quer buscar uma comunicação mais confiante. Primeiro, expandir um pouco o próprio vocabulário, né? Eu não vou ficar sugerindo a ninguém aqui para ler um livro por dia, mas precisa ler um pouquinho. Se a sua leitura hoje se resume ao que você consome no Instagram, é muito limitado. É emoji, palavras abreviadas, eu acho que o seu vocabulário realmente ele vai sendo reduzido, ficando mais preguiçoso, né? 2, confiança, né? Domina o seu conteúdo e começa pela sua área de atuação, pelo seu escopo ali. Vai liderar uma reunião? Se prepara 15 minutos antes, né? Vai apresentar alguma coisa? Estuda o seu conteúdo. Vai para entrevista de emprego? Ensaia 40 vezes, 90 vezes. Ensaia com a sua mãe, ensaia com o seu namorado, se grava no celular e assiste depois. Tenha um carinho com a sua preparação. Pessoas preparadas são mais confiantes, porque elas dominam aquilo. Vai fazer uma apresentação, não leia os slides, domine os slides antes. Nossa, Ana, dá trabalho. É para dar trabalho, né? Se fosse fácil, estava feito. Então, expandir um pouco o vocabulário. Quer falar, trabalha numa multinacional, vai falar com os gringos. Melhora seu inglês. Ai, Ana, mas eu não tenho tempo. Uma vez por semana almoça ouvindo um podcast em inglês, tenta transcrever, tira a legenda em português do seu Netflix. Tem tanta coisinha que dá pra gente ajustar no dia a dia, né? Pra melhorar essa possibilidade de se comunicar com mais eficácia, com mais segurança. Expandir vocabulário, falar mais com as pessoas. Sai da sua zona de conforto no escritório, sai pra almoçar com outra área, né? Sai pra almoçar, pra tomar um café com alguém que você nunca foi antes. Pergunta pra alguém que você não trabalha no dia a dia. Como que é seu escopo? Como que é o seu dia a dia? O que você faz que influencia na produtividade da empresa? Aprende o que a empresa está fazendo. Pede mais feedback, Polly. Pergunta para o seu chefe, pergunta para a sua chefe. Você acha que eu me comunico bem? Tem alguma coisa na minha comunicação que você acha que pode melhorar? Você acha que meus e-mails são objetivos? Né? Poder de síntese, eu falei aqui antes, é muito, nunca foi tão importante. Eu trabalhei 2 anos com uma chefe, foi um período quase traumático para minha carreira, mas me ensinou muito. Assim que a gente se conheceu, ela falou para mim, Ana, eu preciso te falar uma coisa que vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento. Falei, beleza, claro, fala. Eu não leio e-mails. Falei, ferrou. Mas e agora? E agora? Né? Falei, jura, que bom, né? Ela falou, tudo que você precisar me falar tem que caber naquela linha de 3 linhas, naquelas 3 linhas de preview do celular. Eu não leio e-mails, eu não clico neles, eu faço aquele scan, assim, sabe? Aquela leitura dinâmica na homepage dos e-mails pelo celular. Então não importa o que for, precisa caber no título e nas 2 linhas que aparecem no iPhone. Eu falei, maravilha. Suei, né, Polly? Mas trabalhei 2 anos com ela. Eu tive que aprender ao que quer que eu tivesse que reportar ou avisá-la, tinha que caber em 3 linhas. Poder de síntese ali na máxima potência, né? É um extremo isso, tá? Não é o ideal, mas poder de síntese é importante. Pessoas não têm tempo, líderes não têm tempo, né? Então trabalhe o seu poder de síntese. Hoje em dia com o chat GPT da vida, por exemplo, coloca o seu e-mail lá e fala, me ajude a escrever a mesma mensagem com metade dos caracteres. Vê o que ele devolve, estuda aquilo, né? Busca essa concisão, busca essa objetividade, melhora a sua comunicação, expandindo o seu vocabulário, trocando com outras pessoas. Não precisa fazer um curso de oratória, não precisa se transformar em outra pessoa, né? E tenta identificar um pouco em que situações você se sente mais desconfortável. Principalmente quem é muito tímido, quem é introvertido. É claro que isso pode atrapalhar, mas se você não tentar gerenciar ou lutar até um pouquinho contra isso, isso pode em algum momento virar um problema de carreira, pode virar um abismo entre você e o próximo nível, né? Se coloca um pouquinho em posições de desconforto. Naquela reunião, abre a câmera. Tem gente que nem abre câmera em reunião. Você quer que lembre como de você? Muito menos falar, dar uma opinião. Começa usando o chat da reunião, tira uma dúvida. Pessoal, eu queria uma dúvida aqui no final, tem uma pergunta, tem uma sugestão. Comece a falar mais em ambientes seguros. O seu time deveria ser um ambiente seguro. A sua área deveria ser um ambiente seguro, né? Se você não consegue falar nem com o seu próprio time, vai falar numa palestra, numa conferência. Comece a usar essas ocasiões seguras para falar um pouco mais do que você fala normalmente. Vai ver como esse movimento traz confiança. Essa coragem que a gente precisa tanto para se posicionar com assertividade e com segurança vem da nossa tentativa, vem do risco e fica cada vez mais fácil. Isso que é bom. Nossa, um show. Ana, quando a gente fala de empatia, a gente fala muito de empatia. E como conectar a empatia aqui? Né? Se colocar no lugar do outro.
Ajuda a se comunicar? Ajuda muito, ajuda muito. Empatia é um valor necessário, né? Tem tudo a ver com compaixão, tem tudo a ver com cuidado com a pessoa. E a gente vive tempos tão ocupados, tá todo mundo tão sem tempo, que a gente tem que assumir que as pessoas são robôs, todo mundo é um bot, né? E as pessoas não têm sentimentos. Não, 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 não. Eu acho que a inteligência artificial nunca precisou tanto de uma inteligência humana, né? A inteligência artificial veio para acelerar certas coisas, mas nunca vai substituir. Você perguntou como a gente trabalha com times internacionais, esse choque de cultura, e eu compartilhei com você a minha estratégia. Eu pergunto pro meu funcionário como você quer trabalhar comigo. A empatia é isso, é a gente se colocar no calçado dos outros, né? E essa analogia de se colocar no calçado dos outros, andar com o sapato do outro, é muito boa, porque eu calço 42, né? Imagina eu no sapato 36, né? Imagina a dor. Imagina alguém com o pé 36 com a minha lancha todos os dias. Ia ser impossível. Fica desconfortável, mas é muito disso. Como você está se sentindo, né? E eu acredito numa coisa. Quando você cria, a gente falou um pouco sobre consistência de comunicação e transparência de comunicação. Quando o líder cria um ritual, um ritmo de comunicação frequente com a equipe, essa empatia, Polly, ela vem naturalmente. Apenas pelo fato de você já estar mais familiarizado com aquela pessoa. Um líder que fala com a equipe, que dá um feedback uma vez por ano, o que ele construiu ali? Não dá nem para exigir empatia dessa pessoa. Você concorda comigo? Igual no Natal. A gente não vê aquela tia, aquela prima uma vez por ano. Só aparece no Natal. Só aparece no Natal. Você sabe se ela é casada, se ela separou, se ela tem filho, se ela tem um pet, se ela é mãe de planta, não dá nem para saber, não tem vínculo. Aquele funcionário que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você dedica 15 minutos. E aí, Polly, como você tá? Como é que tá o trabalho? Tá sobrecarregada? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Polly, você tá sofrendo por alguma coisa? Essas perguntas bobinhas, ingênuas, elas criam uma fundação de segurança que o líder é capaz até de enxergar quando a Polly não está bem, né? Eu falo com a Polly toda semana, eu tô sentindo essa semana ela mais desconectada, ela não apareceu numa reunião, ela tá quietinha, no one-on-one ela não trouxe nenhum problema. Eu não preciso dar empatia, é um radar, o radar da liderança. Polly, tá tudo bem? Tem alguma coisa que você quer me contar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar você? E de repente nessa hora que você fala, chefe, tô com um problema, ou chefe, tô com um problema pessoal, e eu consigo te ajudar. Quando não existe essa troca, que para mim nasce da consistência, é muito difícil ter empatia. Você espera quase que um milagre, né? Não tem vínculo, não tem relacionamento. Vocês não estão acostumados a falar com o outro. Vai esperar a empatia de um líder que não fala com a equipe? Ou vai esperar que um liderado confie na sua liderança? Né? Quando fala, tá com problema pessoal, o que o líder assume? Meus funcionários estão sempre com problema. Não, estavam com problema naquela semana que você nunca fala com eles, né? Então olha aí de novo o papel da comunicação resolvendo um problema de empatia. Habituem-se a conversar mais. O feedback fica mais tranquilo, ninguém mais tem medo de feedback, uma troca fica com um pouco mais de propósito. Eu acredito até que um líder que fala com a equipe com frequência, né, ele consegue antecipar problemas, ele consegue sentir problema de sobrecarga, ele vai sacando quem tem potencial para ser sucessor. Ele conhece o time, né, Ana? E isso faz muito. Eu sempre falo isso, assim, se você não conhece o seu time, cara, assim, você não vai ser do outro lado. Porque é isso, você não sabe da vida pessoal dele, você não se conecta. E aí, sim, não vai dar certo. Você falou tudo, Polly. Quando o líder não conhece o liderado, como ele vai exigir o melhor trabalho daquelas pessoas? Se eu não te conhecer minimamente, como eu vou saber que você é ótima em planilhas? E você tem pavor de comunicação, por exemplo. Se eu não te conhecer, como eu vou ter certeza que eu estou delegando para você o trabalho que vai ser mais bem feito? Em toda a equipe tem aquela pessoa que é ótima em números, aquela que é melhor em comunicação, aquela que arrebenta na análise, aquela que é mais resolutiva. Um líder precisa conhecer, igual uma mãe que conhece bem seus filhos. Sim. Eu tenho 5 filhos, eu sei qual eu consigo brigar e ser um pouco mais brava. O que eu não posso brigar, eu preciso abraçar, eu preciso conversar. Olha, a mamãe não tá chateada, mas você fez uma decisão errada aqui, porque se eu tratar esse filho do mesmo jeito que eu tratei o que aguenta mais porrada, ele vai chorar por uma semana. É uma situação muito parecida. Conhecer minimamente as pessoas para exigir delas de acordo com os talentos, com as capacidades que elas têm. Ana, e na mentoria? Como usar a comunicação para inspirar as pessoas? Eu acredito muito em generosidade, Polly, de verdade. Eu acho que o mundo fica melhor, parece uma frase meio de Miss Universo, né? Mas eu acredito muito que o mundo fica melhor quando a gente compartilha conhecimento, né? Todo mundo tem algum talento oculto. Sim. Todo mundo tem alguma habilidade que manda muito bem. Um tema que é apaixonado e poderia falar por horas sem perceber a hora passar, né? Por que não compartilha isso? Coloca para jogo, né? Coloca no LinkedIn, dá um treinamento na sua empresa. Você é ótimo em alguma coisa, pergunta se alguém quer aprender, né? De repente o que você transborda é a falta de alguém, né? Então eu gosto muito dessa coisa de compartilhar conhecimento. Eu me tornei mentora
sem querer. Eu compartilhava o dia a dia de uma mãe com filhos que trabalhava fora e a loucura do pediatra, a reunião no supermercado, aquela loucura ali. E as pessoas foram se identificando. E com base nesse compartilhamento da minha rotina, de ideias e temas que eu lia, artigos que eu gostava de ler a respeito de mães com carreira, né? O interesse foi, nossa, Ana, que legal essa sua opinião. Me dá um conselho, eu estou com um problema parecido. Essa troca foi me capacitando, foi criando um repertório puro para eu me especializar em mentoria de carreira, me especializar em mercado de trabalho. E hoje em dia eu mentoro centenas de profissionais porque eu tenho esse repertório, não é só mais a minha rotina. O compartilhamento disso virou uma super confiança, uma segurança. Eu abri a minha empresa, eu empreendo no paralelo da minha carreira CLT por conta dessa generosidade inicial de só compartilhar. Olha, gente, eu estou fazendo isso aqui com a minha rotina, talvez funcione para você que tem filho também. Não estou querendo sugerir que você faça, eu estou só compartilhando o que acontece comigo. E costuma ajudar, porque às vezes quando a gente está na loucura do dia a dia, às vezes até na loucura do trabalho, a gente se fecha um pouco para essas inspirações, para esses estímulos, né? Alguém precisa vir de fora e falar, olha, eu tô vendo aqui, não é tão difícil quanto parece, talvez eu possa te ajudar, né? Só enxerga a ilha quem tá fora da ilha, né? Quem tá na ilha não enxerga a ilha. Certeza. E o mentor tem esse papel, né? De enxergar, olha, esse problema aí que você tá desesperado, não é tão grave, tá? Eu tô enxergando aqui o final da linha, talvez funcione isso. Nossa, né? A gente sai do olho do furacão com a ajuda de alguém. E para mim tudo nasce dessa generosidade, de tentar compartilhar conhecimento, ideias. Tem gente que tem raiva do LinkedIn, né? Porque, é egotrip, né? Não. Deve estar seguindo as pessoas erradas, deve ter o contato errado ali. O meu LinkedIn, por exemplo, é uma fonte de inspiração, de pessoas que estão ali. Olha esse livro de liderança, olha esse posicionamento, olha, no supply chain da minha empresa aconteceu isso daqui, o RH acabou de fazer tal coisa, fiz um curso, tirei uma certificação. Existe esse interesse, porque eu fui lapidando ao longo do tempo a minha rede de contatos e deixei só quem realmente me inspira, né? Quem viaja na Egotrip, eu removi porque não me interessa. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho no meu LinkedIn uma fonte de inspiração. Pessoas que estão ali estão acostumadas a compartilhar conhecimento, eu me alimento disso, eu compartilho conhecimento também e todo mundo vai crescendo junto. Ana, mentora, 5 filhos, carreira internacional, mais 1 milhão de coisas. Como que você usa a comunicação na sua casa para funcionar também? Sem comunicação não funcionaria, essa é a grande verdade, Polly. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Tirando essa semana que eu tô aqui no Brasil, por exemplo, faz muito parte da minha rotina com o meu marido. Todo domingo à noite a gente senta e bate agendas. Dura 5 minutos esse ritual, esse processo. Mas sou eu, ele e Deus, Polly. A gente precisa se alinhar, a gente tem 5 filhos, todos muito pequenos ainda, eles dependem da gente para fazer tudo que eles precisam fazer. Então a gente garante que as nossas reuniões, nossos compromissos, o dia que eu tenho presencial, por exemplo, que eu trabalho em modelo híbrido, a gente não conflita. Ele tem os compromissos dele, ele empreende de casa, eu acho que isso ajuda muito na nossa flexibilidade, na nossa rotina, mas ele tem os compromissos dele também. A gente garante que os dois não tenham, por exemplo, reuniões inegociáveis no mesmo dia, que todo dia por volta de 3 da tarde, um dos dois está disponível para buscar as crianças no ponto de ônibus, porque tem essa necessidade de estar lá. Olha a comunicação no meu casamento, né? Eu não teria a carreira que eu tenho se eu não tivesse uma boa comunicação em casa com o meu marido, que é o meu braço direito, para tocar o gerenciamento da casa. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente só fala de finanças, por exemplo. Eu, ele e números e boletos. Mas precisa funcionar. Eu tenho uma empresa junto com a minha carreira, ele é o CFO dessa empresa, notas, fluxo, pagamentos, tudo acontece ali. Tem um outro chat que a gente fala só das crianças, né? Médico, pediatra, boletim, reunião da escola. Nossa, Ana, que loucura. Foi o sistema que eu encontrei com ele para as coisas estarem organizadas. Eu compartilho meu calendário com ele, então ele sabe quando eu viajo a trabalho, quando eu tenho uma reunião importante. Eu tenho uma agenda profissional muito mais demandante do que a dele. De novo, ele empreende de casa, ele tem bem mais flexibilidade do que eu. Então, ele consegue cancelar os compromissos dele. Eu não consigo cancelar com tanta maleabilidade ali. Mas essa comunicação entre eu e ele é fundamental. Eu não tenho uma vovó para deixar as crianças à noite, eu não tenho uma irmã para falar, segura a onda com as crianças que eu tenho um jantar de trabalho. Não, sou eu e ele. Tem que funcionar isso muito bem, muito bem. Então a comunicação na minha casa funciona de forma primorosa com meu marido. Com meus filhos eu vou te poupar, porque eles são pequenos, são muitos, não existe comunicação, existe berro. Eu só grito com as crianças. Eu sou mãe, fique tranquila, já te entendi. Ana, pra gente finalizar, não queria, tá? Mas sou quase que obrigada. A gente tá chegando aqui no finalzinho, e eu queria que você falasse um pouquinho como você vê a comunicação para o futuro, se você quer deixar alguma dica para quem está nos escutando até aqui. Como eu vejo a comunicação no futuro, eu vou tentar dar uma resposta não óbvia e muito do meu coração. Então não tem embasamento técnico, nem estou ancorada nas minhas 2 décadas trabalhando com comunicação.
tá? Primeiro que eu vejo a comunicação com uma linha humana. A gente precisa ir para uma linha de comunicação mais humana. Em tempos de tecnologia, em todos os lugares. Em tempos de saúde mental, nunca foi tão importante. Em tempos de sobrecarga de trabalho. Em tempos de pessoas com burnout. Em tempos de pessoas não querendo crescer na carreira, né? A gente vê a nova geração aí assumindo, não quero ser líder. Que loucura! Eu venho de uma geração onde ser líder era um caminho natural, era uma ambição. Nossa, a avó não fazia? Olha meu filho, ele é chefe no banco. Né? Era um orgulho assumir cargos maiores. E hoje em dia, a gente vê a nova geração não tendo esse interesse. Né? No momento onde o mercado de trabalho sofre tantas alterações, se a gente se desconectar das pessoas, a gente vai perder ainda mais. Né? Então eu vejo a linha da comunicação precisando se ancorar cada vez mais em valores, virtudes, uma liderança próxima, um presidente que está no escritório, que está com as pessoas. Tem coisa pior do que uma liderança que exige o presencial, por exemplo, e nunca aparece no escritório? Quebrou a conexão humana, quebrou, né? Então, assim, tem muito de liderar pelo exemplo, de mostrar que as pessoas importam, de que a sua vida pessoal importa para mim, de sentar com as pessoas nesse one-on-one, olhar nos olhos, falar como eu posso te ajudar. Eu falei muito de generosidade, a gente falou até de, para mim, foi o começo da minha mentoria, a generosidade em compartilhar conhecimento. Então, eu vou muito na linha humana. Eu acho que a gente precisa de emoção, comunicação é emocionante. As melhores campanhas que a gente vê na televisão, aqueles artigos que emocionam a gente, fazem a gente compartilhar, são roteiros baseados em emoção, não tem jeito, né? Os melhores textos, as coisas que realmente tocam a gente, eles foram escritos pensando em emoção, como que eu vou tocar o coração daquela mãe, daquele executivo, daquele empresário. A gente fala muito de dores, quais dores eu posso resolver, quais dores o seu produto resolve, quais dores a sua marca resolve, porque as pessoas precisam dessa conexão humana. Então a comunicação ela precisa da constância, baseada na transparência, na consistência desses ritos que continuam, mas a conexão humana nunca foi tão necessária. Ótimo, Ana, obrigada. Obrigada de verdade. Foi um papo assim inspirador. Acho que as pessoas escutaram a gente até aqui, devem sair com uma listinha de to-dos. Eu agradeço o convite, fiquei super feliz de bater esse papo. Poli, contem comigo. Se alguém tiver dúvidas, ideias, feedbacks, podem mandar. Meu Instagram, meu LinkedIn estão sempre abertos. Ana Moreno D'Amico. É um prazer, eu adoro falar, percebeu? Eu falaria aqui até amanhã. Eu adoro aconselhar, eu adoro dar pitaco na carreira dos outros, mas o meu interesse é muito genuíno. Ver as pessoas construindo carreiras mais felizes, mais prósperas, com mais satisfação. A gente trabalha tanto, grande verdade, a gente trabalha tanto, o trabalho, a carreira ocupa uma parcela tão grande da nossa vida. Eu passo muito mais tempo com os meus colegas de trabalho do que com meu marido e com os meus filhos. Passar a vida odiando essa parcela da vida, né? Odiando segunda-feira, odiando o chefe, só trabalhando pensando no fim de semana, eu acho que a gente deixa a vida muito triste, muito miserável. Muito pesada, e né? então eu não sou dessa turma, não. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. E para você que acompanhou a gente até aqui, não deixe de acompanhar a gente nos principais canais, Spotify, YouTube, para ver os próximos episódios. Até lá!